Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria estarmos aqui de volta no nosso canal Vi Pela Palavra. Já quero pedir para você que não se inscreveu, clicar aqui embaixo para se inscrever. Tem do lado também um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Vi Pela Palavra. Fiquei ausente aí esse trimestre passado, dado algumas situações aqui que eu precisei focar. Mas nós estamos de volta para andar nesse trimestre maravilhoso aí dessa nova lição. Quero pedir para você, deixa aí a paz do Senhor, comente aí esse vídeo, diz como está chegando para você, tá bom? Tem um grupo de WhatsApp onde a gente coloca ali auxílio para professores de escola bíblica dominical. Se você quiser participar, aqui embaixo tem um link para você clicar. É só você clicar, pronto. Você já vai ali para o grupo de WhatsApp, tá bom? Direto, clicou, caiu lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Posso te pedir um favor? Compartilhe os nossos vídeos aqui no seu grupo de WhatsApp, para os seus amigos, para outros irmãos, para que a gente possa aumentar essa gama de pessoas que participam desse grupo aqui, que é o grupo Ouvir Pela Palavra, o nosso canal, tá bom? Nosso canal já vem aí há 2 anos falando da lição da escola dominical, compartilhando aqui com os nossos irmãos, e é um prazer estar mais esse trimestre com vocês, falando aí da lição da escola dominical. Esse trimestre maravilhoso, né, desta lição que nós vamos estudar, falando acerca do livro de Efésios, pastor Abner Ferreira. Aliás, o pastor Abner Ferreira, que é o nosso comentarista, né, uma lição que vai realmente aí falar de maneira poderosa aos nossos corações, tá bom? Você que não me conhece, eu sou o pastor Paulo Martins, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Canoas, meu pastor presidente, pastor Jerônimo Luiz, aqui da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu sou pastor aqui na cidade de Santo Antônio da Patrulha, de uma congregação desse grande campo, tá bom? Vai o meu abraço, meu carinho a todos os pastores, superintendentes, alunos, enfim, meu abraço a todos que seguem aqui no canal. Vamos lá, a lição de número 1 está riquíssima, falando acerca do maravilhoso plano de salvação, o maravilhoso propósito de Deus para a salvação de todos os homens. O texto áureo diz assim que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, verso de número 4. O texto de referência está em Efésios capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 6. Tá? Eu vou deixar que você leia. E como eu quero que o nosso canal seja um canal que enriqueça a sua aula, que ajude a você a ministrar uma boa aula, eu vou dar aqui foco, eu vou colocar o foco em dicas para você usar aí na sua sala de aula, na sua escola dominical, para você usar com seus alunos. Quero passar aqui algumas dicas importantes para você durante o conteúdo da lição da escola dominical. Se você observar, nós temos 3 objetivos dessa lição que precisam ser alcançados. Não é só para ser lido os objetivos. Tem pessoas que fazem a leitura da escola dominical, da revista, e lê o textual, lê os objetivos, lê o texto de referência, lê a introdução, lê, enfim, faz a leitura de tudo para os alunos. E não é necessário. Qual é o objetivo de elencar ele? Qual é o propósito do escritor, do pastor Abner, em colocar esses 3 objetivos? Ele quer que nós cheguemos, ele quer que nós alcancemos esses objetivos ao ensinarmos a lição. É isso. Então, ao final da lição, a gente precisa ter alcançado esses 3 objetivos. Então, já quero pedir para você, separe em 3 etapas a sua aula. 3 etapas. Se você observar, nós temos tópico de número 1, tópico de número 2 e o tópico de número 3. O tópico de número 1, conhecendo a epístola de Efésios. O tópico de número 2, os privilégios concedidos por Jesus Cristo. E o tópico de número 3, as grandiosas riquezas da graça. Então, divide a aula em 3 partes. Parte 1, aí você coloca o tópico 1, conhecendo a epístola aos Efésios. E tenta ver qual é o primeiro objetivo da lição. O primeiro objetivo da lição diz ensinar acerca do conteúdo da epístola aos Efésios. Olha só. Então, o primeiro propósito, o primeiro objetivo da lição está ligado com o tópico de número 1. Você alcança o objetivo 1
falando o tópico 1 da lição. Você alcança o objetivo de número 2, que é mostrar os benefícios da graça em Jesus Cristo, falando do tópico de número 2, que vai falar sobre o quê? Alcançando os privilégios concedidos por Jesus Cristo. Quais são os privilégios que Jesus nos concede. E você vai alcançar o objetivo de número 3, que é explicar como nos tornamos filhos de Deus pela adoção, falando do tópico de número 3, que é as grandiosas riquezas da graça. Veja então que fica muito mais fácil para você organizar o seu conteúdo. Outra dica, quanto tempo você tem para ministrar? Se você tem 30 minutos e você precisa alcançar 3 objetivos, quantos minutos para cada tópico? Respondeu? Não são 10 minutos se você tem 30 minutos? Então você precisa encaixar dentro de cada 10 minutos um tópico da lição. Você precisa trabalhar esse tópico nesses 10 minutos. Terminou os 10 minutos, passa para o outro tópico. Senão vai terminar o tempo seu de lecionar e você não conseguiu falar da lição. Tá? Então vamos lá. Alcançando o objetivo primeiro da lição, que é nós conhecermos a Epístola aos Efésios. Aqui o comentarista vai falar que ela é uma contemplação do plano de Deus realizado em Jesus Cristo. Então, uma coisa importante para nós ensinarmos aqui acerca da Epístola aos Efésios, a gente precisa afirmar que Paulo destaca a função cósmica de Cristo, seu domínio sobre os poderes angélicos e sua soberania. Então, a Epístola aos Efésios, ela vai fazer essa contemplação do plano de Deus. Tá? Então ela é uma epístola, podemos assim dizer, que representa e apresenta Cristo como a pedra angular. Cristo como sendo o cabeça da igreja, como sendo aquele que está, de certa forma, em destaque em relação à igreja. Depois, o 1.2 vai falar sobre a apresentação do mistério de Cristo da igreja. De Cristo e da igreja. Então, a carta vai começar com um hino, né? O nosso comentarista fala aqui. Depois, a gente vai ver a iniciativa de Paulo em falar acerca dos desígnios de Deus. Então, de certa forma, Cristo é apresentado em seus mistérios e a igreja também é apresentada em seus mistérios, tá bom? Depois, 1.3 vai falar propriamente da essência da epístola. Paulo, então, destacando aqui e deixando claro o mistério de Cristo, bendiz o Pai, tá certo? Então, de certa forma, ele deixa claro aqui que nessa epístola, ele deixa claro que a essência dela, o contexto dela, o volume dela, a importância dessa epístola é apresentar esses dois mistérios, o mistério de Cristo e o mistério da igreja. Cristo sendo colocado como cabeça, a igreja como corpo, Cristo sendo colocado à base em que o edifício espiritual é construído nele. Enfim, assim nós alcançamos o objetivo primeiro, que é falar acerca da Epístola aos Efésios. Passando para o segundo tópico da lição, nós vamos falar os privilégios concedidos por Jesus Cristo. E o nosso comentarista, pastor Abner Ferreira, coloca aqui como primeiro ponto de privilégio recebido por Jesus Cristo, e aí a gente alcançando o segundo objetivo da lição, que é mostrar os benefícios da graça em Cristo Jesus, é nós recebermos graça e paz. Só aqueles que aceitam a Jesus têm a paz plena e verdadeira. Só aqueles que verdadeiramente reconheceram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas podem ser alvo dessa graça maravilhosa. Então, eu não vou entrar aqui porque o nosso comentarista fala sobre a tradição judaica, enfim, né? Mas o shalom, a paz, significa tudo que se relaciona ao bem supremo do homem. Tá? O bem maior do homem, o bem supremo do homem, aquele alcance
abrangente na vida do homem, de uma coisa serena, de uma coisa boa. E depois, como benefício recebido por Jesus Cristo, diz que ele é a fonte de onde tudo se origina. Pensa bem, você recebe Jesus e Jesus é a fonte que agora você recebeu, por qual, ou seja, por intermédio dessa fonte, você vai passar a receber tudo, porque ele é a fonte pela qual as coisas fluem. Ele é a fonte pela qual as coisas subsistem, ou seja, nele consiste as coisas. Nele consiste o criar as coisas. Nele consiste o formar as coisas. Em Cristo. Veja que interessante. Veja que lindo. Veja que maravilhoso. Então, um dos privilégios concedidos por Jesus Cristo é que, uma vez recebendo Jesus no nosso coração, nós estamos recebendo a fonte de todas as coisas necessárias para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa família, para os nossos negócios, para que nós tenhamos uma vida plena. E 2.3 desse tópico 2 da lição vai falar que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meu irmão e minha irmã, que maravilha! Eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nós fomos alcançados por Cristo, que é o abençoador. Observe que muitas pessoas vão atrás das bênçãos, mas não querem o abençoador. Ora, se você vai atrás da bênção, você pegou a bênção e depois você fica sem nada. Mas quando você alcança, quando você recebe o abençoador, obviamente que ele é o abençoador, então as bênçãos continuarão jorrando na sua vida, na sua casa, na sua família. Então, nós vemos aqui que somos alvos de todas as bênçãos espirituais. Então, ele promete suprir todas as nossas necessidades segundo a sua própria riqueza. Depois, ele promete, em relação a essas bênçãos, que elas se encontram nas regiões celestiais. Então, além das bênçãos que suprem as nossas necessidades terrenas, o Senhor tem bênçãos celestiais. O Senhor tem bênçãos que transcendem a essa atmosfera terrena. O Senhor tem bênçãos que transcendem a esse cosmos. Então, olha só. Nós estamos aqui, eu estou conversando com vocês aqui em torno de 12 minutos. E em 12 minutos eu consegui dar aqui uma boa falada, né? uma boa expressada aqui, consegui fazer uma boa colocação de 2 tópicos já da lição. Então nós já pegamos aqui o objetivo 1, que é ensinar acerca do conteúdo da Epístola de Efésios. Segundo, nós falamos os benefícios da graça em Jesus Cristo. E terceiro, agora nós vamos explicar, terceiro, nós vamos explicar como nos tornamos filhos de Deus pela adoção. Que aí é o tópico 3, que vai falar das grandiosas riquezas da graça. E uma das riquezas da graça é a eleição. Veja que interessante. Nós fomos eleitos por Cristo para sermos seus servos, seus filhos. Somos coparticipantes de toda a graça que Ele ministra. Fomos eleitos, ou seja, fomos escolhidos. E essa eleição deixa a gente assim um pouco perplexo. Por quê? Porque Deus nos escolheu antes mesmo de criar o universo. Nós somos escolhidos por Deus antes mesmo da criação. E Paulo ressalta 2 coisas maravilhosas advindas dessa escolha. A primeira coisa, ele nos escolheu, e essa escolha não parte da vontade do homem algum. Ou seja, Deus nos escolheu em detrimento da vontade humana. Mesmo que o homem não queira, Deus escolheu, não é? E ele não nos escolheu porque nós éramos bons, porque nós somos dotados de algumas qualidades, alguns benefícios. Não, ele nos escolheu porque ele tem projeto, ou seja, ele tem vontade de fazer algo de bom nesse ser humano, pecador, falho e fraco como eu sou, né? Então, ele nos escolheu.
O próprio Cristo nos escolheu. E também nos escolheu com propósito para sermos o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o projeto de Deus para todos aqueles que ele elegeu, para aqueles que ele escolheu. Então a eleição, a nossa eleição, é esse sentido de que Deus nos separou, que Deus nos escolheu, que ele olhou para nós e viu algo de bom em nós, ele viu algo de interessante em nós a ponto de usar para o próprio benefício da obra dele e do reino dele. Agora, observe que o 3.2 está falando que as riquezas da graça que nós recebemos também podemos colocar como entre elas a redenção. Então a redenção da humanidade está intimamente ligada à ideia do sacrifício com derramamento de sangue. A morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue que ele verteu lá, né, aquele sangue precioso, sangue inocente, sangue sublime, sangue puro, imaculado, esse sangue nos remiu dos nossos pecados e nos trouxe para agora sermos coparticipantes da graça dele. Então essa graça foi, de certa forma, poderosíssimamente derramada a nós, nos alcançou, nos colocou em pé, nos atingiu e ainda abriu a porta de acesso para que nós pudéssemos conhecer as riquezas da sua graça. Veja que coisa maravilhosa. Veja que bênção é nós recebemos essa redenção. Essa palavra redenção talvez não esteja assim muito familiarizada no nosso vocabulário, até porque a gente não tem muito esse termo no nosso dia a dia. Mas redenção fala de o quê? Alguém que resgata. Redenção fala de alguém que pagou um preço. Redenção fala de um preço pago para que alguém fosse livre de algo. Então, nós fomos assim resgatados por Deus e recebemos a redenção pelo sangue de Cristo Jesus. E fechando esse tópico terceiro, que alcança o terceiro objetivo da lição, diz que nós fomos colocados para Deus por intermédio de Cristo como filhos adotivos. Então, Paulo vai dizer que Deus nos predestinou para sermos adotados como seus filhos amados, por intermédio de Jesus Cristo, através da sua própria vontade. Então Deus coloca a adoção, pelo qual Deus vai colocar os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultos dentro de sua família. Ele age dessa maneira para que nós possamos imediatamente nos apropriar da herança e desfrutar de todas as riquezas espirituais inerentes a ele, porque agora nos outorga pela sua graça maravilhosa e infinita. Então, o que isso significa? Significa que nós não precisamos esperar até nos tornarmos experientes na fé para recebermos as bênçãos de Deus. Mesmo ainda filhinhos novos, como bebês, nós já temos direito à herança que ele nos dá. Então o apóstolo Paulo, ele faz um relato de bênçãos recebidas em Cristo. Então ele apresenta os propósitos da nossa eleição, da nossa redenção e da nossa filiação. Veja bem que nós estamos aqui em torno de 19 minutos de vídeo e nós já conseguimos fazer um apanhado todo da lição, os 3 pontos. Veja que você pode organizar assim, professor, a sua aula. Divide ela em 3 partes. Pega o tempo que você tem, divide em 3. Trabalha dentro de cada tempo um tópico, ou seja, um objetivo da lição. Objetivo 1, objetivo 2. Não fica perdendo muito tempo lendo textual, lendo a verdade aplicada. Isso já foi lido lá, não sei se na sua igreja faz assim, mas quando faz a leitura em conjunto, já se lê o texto áureo, já se lê as referências aqui. Agora o foco do professor, como ele tem pouco tempo, é dar aula. É ir direto ao conteúdo. Então vá direto no conteúdo. Aprofunde no conteúdo. Tópico 1,
tópico 2 e tópico 3, ou seja, primeiro objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. Faz uma plaquinha do objetivo 1, gente. Nós vamos agora falar do objetivo 1. Objetivo 1 da lição, nós vamos alcançar isso. Ou quando você terminar de falar o tópico 1, você pega a plaquinha e fala, nós aprendemos. Lembra que na lição do professor eu ensinei? E na lição do aluno diz eu aprendi? Ou seja, afinal de cada tópico, tem aqui, ó, o eu aprendi. Então você pode fazer uma plaquinha, um cartaz e dizer, olha, terminando o tópico 1, nós aprendemos que, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo nos revela nova dimensão alcançada através da salvação, a qual insere toda a raça humana debaixo da poderosa e imensurável graça divina. Terminou de falar o tópico 2, faz uma plaquinha dizendo, olha, nós aprendemos, eu ensinei, vocês aprenderam que o apóstolo Paulo sabia reconhecer perfeitamente que Deus era a verdadeira fonte de onde tudo se origina. Ele conhecia perfeitamente o que a graça nos proporciona e como nos tornamos abençoados por meio de Jesus Cristo. E terceiro e último, você faz uma terceira plaquinha. Pede um aluno para levantar, enfim, coloca no teu quadro, atrás, levanta entre os alunos. Existe muita maneira de você dar uma boa aula e você alcançar os objetivos da lição. Então, que Deus em Cristo abençoe você, professor, nesse novo trimestre. Que Deus em Cristo abençoe os seus alunos. Que vocês tenham o êxito no ensino da escola dominical. Que haja crescimento, que haja conhecimento, que haja desenvolvimento, que haja aprendizado, que haja enriquecimento de todas as coisas para a glória do Senhor e sua vida seja edificada. Tá bom? Foi produtivo para você essa nossa conversa? Então vem cá. Deixa eu te falar uma coisa. Vem cá. Chega aqui pertinho de mim. Ó, aqui embaixo tem um link com um WhatsApp, para você que quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, só clicar nesse link, pronto, você vai para o WhatsApp, tá bom? Deixa aqui um aleluia, um glória a Deus, faz favor aqui embaixo. Não se inscreveu ainda? Clica aqui para se inscrever, tá bom? Se inscreva aí, clica no sininho e compartilha esse meu vídeo para outras pessoas, se você acha que vai ajudar. Ó, beijo no seu coração, Deus te abençoe e nos vemos aqui na próxima lição, na lição de número 2, para a gente seguir esse conhecimento, tá bom? Ó, fique com Deus, um abraço, eu tava com saudade de vocês, tava mesmo, eu confesso, de estar aqui no canal Vi Pela Palavra, tá bom? Fica com Deus, paz do Senhor, boa aula!